A aula pública de hoje discute as políticas de encarceramento em massa. Neste programa, gravado na UFABC, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Camila Dias. Doutora em Sociologia pela USP, Camila Dias é professora e coordenadora da pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais da UFABC. Em 2014, a ONU denunciou o Brasil pela violação de direitos humanos em penitenciárias. De acordo com as Nações Unidas, a superlotação e a prisão de suspeitos sem julgamento desrespeitam tratados internacionais. Atualmente, o sistema prisional brasileiro comporta 365 mil vagas. Porém, 615 mil pessoas estão presas. Além disso, pesquisas apontam que pelo menos 250 mil suspeitos estão presos sem passarem por julgamento. Para especialistas, a criminalização da pobreza e a exclusão social contribuem para esses números expressivos. Sem possibilidades de justiça, comunidades negras e pessoas em situação de risco social sofrem com prisões arbitrárias. Mas afinal, quais são as consequências da política de encarceramento em massa? A gente pode afirmar que há, sim, hoje, né, no Brasil, uma política de encarceramento em massa, não apenas pelos números absolutos de presos, né, que nós temos hoje, que, como mostrou aqui nessa reportagem inicial, hoje alcança já a cifra de 630 mil. O hoje, que eu digo, é 2014, porque são os números que nós temos, ainda são referentes a 2014. Né? Então, nós temos 630 mil presos no Brasil, que é um número muito, muito alto, mas não é só esse número absoluto, né, que pode nos dar respaldo para afirmar que há uma política de encarceramento em massa. Se nós pegarmos as taxas, né, de encarceramento, que são medidas pela relação um preso a cada 100 mil habitantes, o Brasil hoje alcança a taxa de 393 presos a cada 100 mil habitantes. Essa taxa de encarceramento ela cresceu 120% entre os anos de 2000 a 2014. Ou seja, em 14 anos, nós mais que dobramos a nossa taxa de pessoas presas no Brasil. Se nós pegarmos em números absolutos, entre 1990 e 2014, a nossa população carcerária cresceu em 575%. Em São Paulo, né, então, eu falei que a taxa de encarceramento no Brasil é 393 a cada 100 mil habitantes. Em São Paulo, essa taxa é de 647 por 100 mil. Ou seja, o estado de São Paulo tem uma taxa de pessoas presas, né, que é o dobro, né, praticamente, da taxa de pessoas presas do Brasil. Então, São Paulo, de fato, a gente pode dizer que é a locomotiva carcerária do Brasil. Hoje, o número de presos só em São Paulo, hoje também, né, dados de 2014, o número de pessoas presas em São Paulo é 230 mil, né? Ou seja, 1/3 da população carcerária brasileira está presa em São Paulo. Então, esses números eles, né, podem, então, nos dar respaldo para afirmar que nós temos uma política de encarceramento em massa. E essa política, né, os seus objetivos, elas ficam mais claras quando a gente vai olhar para o perfil dessa população carcerária. Quem é o preso no Brasil? Né? Então, nós temos, né, eu trouxe aqui no papel para não esquecer, né, os números. Nós temos uma população que é majoritariamente jovem. Nós temos 56% dos presos no Brasil têm até 29 anos. Então, mais da metade, né, enquadrado na categoria ainda jovem. Desses, 67% se declaram negros.
né? Então, quase 70% são declarados, né, negros dessa população carcerária. E os crimes, né, pelos quais eles estão respondendo. 27% tráfico de drogas, não é o tráfico internacional, é o tráfico simples, né, tráfico de drogas. 11% furto e 21% roubo. São apenas 14% dessa população que responde por homicídio e apenas 3% por latrocínio. Então, a gente vê que os crimes pelos quais, né, essas pessoas estão presas são crimes, né, majoritariamente aqueles mais comumente cometidos pelos segmentos mais pobres da população e mais vulneráveis, né, o roubo, o furto e o tráfico de drogas simples. Bom, quais são as consequências dessa política de encarceramento em massa? Né? Nós temos... claro, são várias as consequências, né? Eu vou falar aqui de 3 que se encadeiam, né? Uma à outra, produzem efeitos seguidos, né? Um em relação ao outro. O primeiro, mais evidente, é que uma política de encarceramento massivo, ela gera, de forma imediata, a superlotação nos estabelecimentos prisionais. Por mais que no Brasil se construa prisões, especialmente São Paulo investiu, entre aspas, né, nas últimas décadas, muito em construção de prisões, nunca esse aumento, né, da rede prisional nunca é suficiente para atender a demanda sempre crescente por mais prisões. Por isso que eu acho que por exemplo, rejeito qualquer política, né, de investimento na expansão do sistema prisional como forma de melhorar as condições carcerárias, porque isso é uma grande mentira, né? O investimento do sistema prisional, ele apenas serve para abrir mais vagas para se encarcerar ainda mais. Ele nunca se reverte, né, na melhoria, né, das condições de vida nas prisões. Então, o aumento da população carcerária, ele provoca a superlotação dos estabelecimentos prisionais, e a superlotação dos estabelecimentos prisionais, evidentemente, tem como efeito imediato, né, e direto uma degradação das condições de vida nessas instituições. Uma degradação física, então, da infraestrutura, das unidades, né, do próprio espaço físico, mas também uma degradação no que diz respeito aos serviços, né, que o Estado deveria prover, né, aos serviços, e aquilo tudo que o Estado tem como obrigação, né, prover às pessoas encarceradas. Atendimento à saúde, atendimento jurídico, assistência social, o suporte, né, o fornecimento de coisas básicas como alimentação, né, como comida, como materiais de higiene, papel higiênico, tudo isso, né, é deficitário, e o que o Estado fornece não é suficiente para prover, né, as condições de existência dos presos. Bom, aí nós chegamos, né, uma consequência correlata desse cenário das prisões no Brasil inteiro. Pensando na relação funcionários, agentes penitenciários e presos, nós temos hoje, oficialmente, em São Paulo, uma relação de 9 presos para cada agente penitenciário. Há cerca de 10 anos atrás, essa relação era de 5 para 1. Né? Então, uma relação que ela vem a proporção, né, de cada preso por funcionário, ela vem ampliando também radicalmente ao longo dos anos. Mas se a gente for pegar na prática, né, e qualquer um de vocês que um dia for visitar uma unidade prisional, aqui em São Paulo, por exemplo, vai ver que um agente penitenciário cuida, entre aspas, né, de um raio ou pavilhão, que são os espaços, né, como se chamam, são designados cada espaço dentro de uma unidade prisional que comporta um grupo de presos. Então, tem um funcionário para um pavilhão inteiro. Um pavilhão, hoje, comporta entre 300 e 400 presos. Ou seja, na prática, nós temos um funcionário para 300, 400 presos. Então, o que isso gera em termos de efeitos, né, das dinâmicas da prisão? Quem será que faz a gestão da população carcerária num espaço em que tem um funcionário com 300 presos?
Quem é que faz a gestão dessa unidade prisional, em termos de distribuição de alimentos, distribuição de medicamento, de resolução dos conflitos, do cotidiano, né, de dentro dos raios e das celas? O Estado não faz essa gestão em lugar nenhum do Brasil. Né, quem faz essa gestão são os chamados grupos de presos organizados, chamadas facções, né, que, no caso de São Paulo, o PCC é um majoritário hegemônico, em outros estados há várias outras. Mas são esses grupos que, de fato, fazem a gestão da população carcerária dentro das prisões. Eles distribuem remédios, distribuem alimentação, organizam as visitas dos familiares, resolvem todo tipo de conflito dentro das celas, dentro dos pavilhões. São eles que deixam ou não entrar visitantes externos, e quando entram, são eles que garantem a segurança desses visitantes. Então, são eles que fazem a gestão cotidiana das unidades prisionais. Né? E isso, então, nós, aí já né, caminhando para a terceira e última consequência, né? Para que a prisão, então, ela funciona? A prisão ela é um espaço de exceção, de arbitrariedade e de extrema violência. Não só a violência em si, da privação da liberdade em si, né, mas, para além disso, né, que, digamos, para muito além daquilo que está previsto na lei, né, então, quando uma pessoa é condenada à prisão, tem como pressuposto, ela vai perder a liberdade como punição a um crime que supostamente ela cometeu, mas todas essas outras, né, condições que eu mencionei aqui fazem da prisão, então, espaço de exceção, de violência. E, portanto, a prisão ela é reprodutora e amplificadora da violência. Então, quando se vai discutir como reduzir o crime no Brasil, lembrar que o Brasil, em 2014, teve quase 59 mil homicídios. Né? Então, é um dos países mais violentos do mundo. Né? Então, quando se vai discutir a redução da violência no Brasil e se aposta na prisão, na verdade, a gente está, né, tentando apagar fogo com gasolina, porque a prisão ela amplifica a violência, ela é produtora e reprodutora da violência. Ela é um espaço de exceção, é um espaço de segregação de pobres e negros, porque a população que está presa é uma população pobre e negra. Né? É essa população que vai responder por tráfico de drogas. Não é o dono do helicóptero que é pego com 450 quilos de cocaína. Esses, nem inquérito foi aberto. Foi tudo arquivado. Quem está preso por tráfico de drogas é o menino da favela que fica vendendo, que às vezes é preso com 5 gramas de crack. Às vezes, 3 gramas de crack. É o usuário pobre, ele responde por tráfico. O usuário rico vai assinar um termo circunstanciado como usuário e vai fazer tratamento numa clínica, né, para tratamento de dependentes químicos. Então, a prisão ela é esse espaço de segregação de uma população pobre, vulnerável. Ela é um espaço de exceção, de arbitrariedades, e que o Estado, hoje, nenhum Estado do Brasil não controla. Né? Quem controla hoje os espaços prisionais são as facções. E se nós temos um cenário de São Paulo, por exemplo, que está tudo estável, não tem rebelião, não tem cenários de violência, como nós vimos recentemente em outros estados do Brasil, né, como Roraima, Ceará, Rondônia, é porque São Paulo, a hegemonia do PCC é tão forte, tão consolidada, que aqui, né, há um controle muito grande que o PCC exerce sobre a população carcerária. Por isso, nós temos esse cenário de aparente pacificação. Agora, a professora Camila Dias responde à pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Na Europa, o sistema penal ele é pautado na reabilitação e não na punição do detento. E aqui a gente vê adotadas várias medidas alternativas ao encarceramento. Já a política adotada no Brasil é a do encarceramento de massa. Eu queria saber da senhora qual é o custo humano, social e econômico desse encarceramento em massa. Falar de Europa é generalizar algo que não é generalizável. Então, se a gente pegar, né, a Suécia, os países nórdicos,
que é tão diferente que é impossível comparar, né? A Holanda, que recentemente também, né, estava com um problema ali por falta de presos, né? E a gente, de fato, pode pensar que são sociedades em que a prisão não tem um lugar central. Mas se a gente pegar a Grã-Bretanha, né, a Itália, a Espanha, França, né, a gente percebe que a prisão ali ela é, sim, um dispositivo político também importante, né? Mas é claro que, os países da América Latina, no geral, né, e o Brasil entre eles, na prisão se reflete as gigantescas disparidades econômicas e sociais, né, que estruturam a nossa sociedade. Então, por isso, aqui, as prisões, elas são ainda muito mais brutais, as condições são muito mais degradantes do que nos países da Europa. Mas se a gente pegar a França, por exemplo, o Foucault, o filósofo Michel Foucault, na década de 70 já denunciava a prisão dos argelinos, né? E hoje, quem são os segmentos, né, que estão ali vulneráveis a estar nas prisões europeias, no geral? São os imigrantes, são justamente os imigrantes, né? Então, cada sociedade vai ter aqueles segmentos que estão mais vulneráveis a esse espaço de segregação, que são as prisões. Nos Estados Unidos, já vem sendo denunciado há várias décadas, né, pelo movimento negro, o quanto a população negra é hiperrepresentada dentro da população carcerária, né? Então, eu acho que nós não temos, assim, a prisão, ela não é boa, ela não é menos pior. Ela pode ser menos pior, né, mas ela não é boa em nenhum lugar do mundo. A prisão, ela é esse dispositivo de incapacitação e de segregação de segmentos, né, considerados inúteis, segmentos considerados, né, enfim, desprestigiados, sem espaço, né, excluídos, né, entre aspas. Então, e cada país, então, tem um determinado perfil de presos, né, para serem para conformarem ali os espaços da prisão. Então, na Europa também ela não acho que não é esse exemplo. Acontece que o Brasil, né, pela nossa própria história, pela né, desigualdade, digamos, né, endêmica, né, da nossa própria história como país, da brutalidade de nossas elites políticas e econômicas. Então, no Brasil, a prisão ela é um dispositivo ainda mais forte, né, de segregação, de incapacitação e na forma do Estado lidar com as demandas, né, das classes mais vulneráveis, segmentos mais vulneráveis.